Mas e aí, você, quando foi para São Gonçalo, você tinha quantos anos? 10, Então, né? eu tinha 10 para 11 Essa- anos. E aí, como é que começou o basquete na sua vida? Foi nesse período? Então, eu Você fui para conheceu? Exato, eu fui para Niterói, foi quando minha mãe, durante esse processo, né, minha mãe continuou trabalhando no Rio, porque também foi muito difícil para ela, porque se ela levantava às 7 para ir trabalhar, ela começou a levantar às 5 e chegar às meia-noite. Então aí que eu não via minha mãe mesmo. Então quando a gente mudou para lá, aí que realmente eu perdi praticamente todo o contato com a minha mãe, era só final de semana. Mas, de uma certa forma, eu estava mais seguro, né, no local. E aí, nesse período, ela também tentando resolver essa questão, porque era um problema que gerava outro problema. E aí ela conseguiu, através das patroas dela, né, um lugar para eu treinar. Basquete. Você botou filha alto, você não bota no basquete, tá? Ela botou. Ela pegou e pagou o clube do Botafogo. Em Botafogo. Sua mãe. E aí eu fui pro clube do Botafogo, né? Ela comprou roupa, Sozinho? comprou tênis. Não, ela me levou, né? Não, mas você depois ia sozinho? Ela Então, trabalhava? depois eu ia sozinho. Ia sozinho. Foi mais ou menos Ah, 13, tá. 14 anos foi quando eu entrei no Botafogo, entendi. né? Aham. E aí foi quando eu fui uma vez, ela comprou tênis, comprou roupa, né? E só que aquilo ali não era a minha realidade, não era o esporte que eu gostava de futebol, né? Então ela me colocou meio que pra ver o que ia acontecer e pra ver se eu ia gostar. Não era uma coisa que eu pedi pra ela, eu não pedi pra fazer basquete, Nem foi imaginava. ela. Foi ela que me colocou. E aí eu vivi aquilo dali uma semana, 2, fui às 4 aulas de basquete. E aí, justo nessa mesma semana, foi a semana de pagar a mensalidade, né? E aí eu fui com ela. Porque eu acho que tinha umas aulas experimental e depois você já tinha que pagar pra poder... E aí não sei como, maluco, mas eu descobri quanto que era a mensalidade. Eu não sei como, mas eu lembro disso até hoje, eu era moleque. E aí era até hoje eu guardo esse número, R$81. Mas estamos falando de R$81 quando eu tinha 14 anos. Não, tem muitos muito anos. tempo. Era muito dinheiro. Pra mim, então, era uma coisa absurda. E aí eu desanimei. Porque eu falei assim, mano, você não vai pagar esse dinheiro por uma coisa que eu nem gosto de fazer. E não fui mais. Abandonei, não, mas eu vou pagar. Ela insistiu, mas não adiantou. Eu não quis ir mais. Ué. Aí eu abandonei, né? Eu não fui mais pra esse basquete. Mas aprendi alguma coisa. Aprendi a jogar um pouco, aprendi a arremessar. 4 dias eu tinha aprendido alguma coisa que eu tinha uma certa atenção, né? Entendi. E aí quando voltei pra escola, teve uns jogos escolares. Foi quando eu participei desses jogos escolares. E aí foi um sucesso, porque eu era o único que sabia alguma coisa de basquete. Dentro de uma escola pública? gente. Dentro de uma escola Dentro da pública? escola pública. Foram os R$81 mais bem mais empregados. bem empregados, Mais bem é. pagos. Então, como eu era grande, sabia alguma coisa de basquete, eu virei o astro da NBA na escola. Caramba! Era tudo. Era tudo. E aí eu vivi a primeira sensação que mudou a minha vida, que eu, pela primeira vez, eu Isso é importante. eu era Se importante. sentiu importante. Exato. Eu me senti especial fazendo alguma coisa boa, Especial. sem bater em Legal. ninguém, sem arrumar confusão. Gente, Sem que ser expulso, coisa. sem nada disso, né? Exatamente. Na rua a gente jogava muito 3 contra 3. Porque o 3 contra 3 nada mais é que pessoas querendo jogar e não tem a quantidade de pessoas suficiente para jogar um basquete convencional, né? Entendi. Aí pega o que tem. Pega o que tem e começa o jogo. Então, normalmente acontecia muito isso nas quadras públicas. Não chegava a quantidade de gente suficiente para fazer um jogo, então vamos jogar com os que tem aqui, a gente vai criando uma regra aqui. Assim surgiu o 3x3, como 1x1, como 2 contra 2. 3x3. 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 Exato, 3x3. 3x3. Então, na rua, eu participava muito desses jogos de 3x3, né? Sempre chegava a poucas pessoas. Então foi criado por você? Não. Já tinha, já Isso existia. já existia. No mundo todo acontecia a No mesma mundo todo, coisa. Não tá chegava gente suficiente, as pessoas iam Já jogando. iam fazer, É. 3x3. Resulta que eu me tornei um especialista nisso e não me adaptava ao basquete 5 contra 5. Normal, comum, Convenção, Exato. convenção. Porque eu tinha essas características da rua. Eu era muito fominho, eu pegava a bola no clube, você tem que passar a bola pros outros. Eu não gostava de passar a bola pra ninguém. Ah, meu Que brilha. Aí Deus. Tem alguma Qualquer coisa comum, semelhança é pura coincidência, mera coincidência. mera coincidência. Eu era meio fominha, então eu me sentia muito mais à vontade. E aí, Mê? Eu quero ouvir meu convidado, pelo amor de Deus. Dentro dessa proporção. Não ajuda não, minha produtora. E aí acabou que eu me tornei um especialista nesse jogo. Eu gostava muito de jogar o 3 contra 3 porque eu tinha mais autoridade, poder com a bola, liberdade pra jogar. E aí passaram-se uns anos, esse esporte se tornou olímpico. Esse esporte se tornou... Eu observei aqui, né? Criou-se uma regra, né? O 3x3 oficializou. Na verdade, o esporte sempre existiu. Já existiam torneios pelo mundo todo. Mas a FIBA, que é a instituição máxima do esporte, do basquete, trouxe essa proposta do 3x3 com uma proposta mais organizada, com regras próprias, né? Com uma proposta... Profissional. Com uma proposta Profissional. com calendário de Não, competições. profissional já era. Sim, mas- Olímpico é porque já vai para um outro Mas mais patamar. séria, né? Uma coisa Na mais verdade, séria. não era profissional. Era um esporte que era praticado por muitas pessoas, mas de forma amadora. Sim, não era profissional. Não era aí profissional. passou Aí, quando a FIBA veio, ela... profissionalizou. Porque o que acontecia? As pessoas jogavam 3x3 e cada lugar tinha uma regra diferente. Sim. Porque como era um esporte criado pelas pessoas que estavam ali, então cada um jogava... Era do momento ali, De um jeito. é de hora. Cada um criava uma certa Inclinava. regra, aí a FIBA unificou as regras e lançou uma modalidade com umas regras únicas, né? E ela adaptou algumas... Profissionalizou. E a partir daí o esporte tomou outra proporção. E aí eu tive a oportunidade de jogar o 3x3 nesse formato, através de um time do Brasil. Eu já morava na Espanha.
E aí eles foram fazer uma turnê na Europa. E aí, como eu era um pouco famoso da rua, né? Que eu gravava meus vídeos, também faz parte, né? Eu construí uma carreira, eu gravava meus treinamentos. Quando eu ia participar de algum campeonato, eu gravava também para registrar. E aí me tornei um pouco conhecido, foi quando eles foram fazer a turnê pela Europa e me convidaram para participar. Taquei bastante. Por favor. E a partir dali, minha carreira começou a despontar. Eu virei atleta profissional de 3x3. Então, houve um marco na minha carreira, né? Aos 33 anos, eu assinei meu primeiro contrato profissional. E isso, lembra da minha história lá atrás? Que eu falei pra minha mãe que eu iria conquistar, né? Que eu ia me tornar um grande jogador e tal. Então, nesse momento, eu me consagrei o primeiro atleta profissional do país, numa modalidade olímpica. Eu me destaquei de todo um país inteiro e me tornei um ícone, né, do esporte. Isso pra mim foi muito significativo. Por ter É uma vindo realização pessoal, né? Exato, foi uma realização. Eu vivi esse momento como profissional que eu sempre desejei a minha vida inteira. Nesse período eu viajei 27 países, morei em lugares diferentes, né? Morei no Japão, morei na Suíça, morei na Itália, tive experiências de vida que foram muito importantes para mim e meio que concluí, sabe, uma etapa da minha vida que foi muito importante, né? Foi uma realização, foi poder ter vivido o que eu sempre sonhei na minha vida. Eu escolhi aquilo e pude viver isso intensamente, diversas experiências diferentes pelo mundo todo. Isso foi muito gratificante e eu me senti muito realizado com tudo isso, de verdade. Ficou faltando o dinheiro, né? Que era uma coisa... Porque ele sempre incentivou pouco, o incentivo era pouco, né? Porque o esporte era novo. Era um esporte que estava entendi. começando. E agora, ele é valorizado? Um pouco mais, né? Quando eu fui para o Japão, eu recebia mais ou menos na faixa de 8 a 9 mil reais, que era o meu salário. Só que eu também morava lá, então eu gastava lá, comia lá, não era que era muito tanta dinheiro. coisa assim, Aí depois subi um pouco mais, hoje eu já ganhava 13 mil, mais ou menos. E que, pra minha realidade, que vida à rua era um salário que, enfim, poucas pessoas hoje... Mas se tratando de morar lá, já não era tanta Hoje tem coisa. jogadores que jogam profissional 5 contra 5 que não ganham isso, sabe? Então, assim, foi uma grande conquista, né? E eu fui o primeiro brasileiro, né, a circular pelas competições internacionais. Então, chegou um momento que eu já tinha feito bastante coisa e aí eu comecei a ter algumas lesões, né, de tornozelo. Sempre acontece, né? Exato. Fernando? E aí eu comecei já a diminuir um pouco as minhas intensidades com relação ao basquete e comecei a pensar em realizações como pessoa, né? Entendi. E aí eu tinha um sonho de criança que era botar tabelas de basquete na Rocinha e eu decidi vir pro Brasil para realizar isso. Aí você tomou uma decisão já casado, né? Isso. Um filho. Não. Minha filha, eu tenho uma com filha de filha, 16 anos, mas eu tive ela quando eu tinha 20 anos, 22 anos. Então era de um outro relacionamento. Ela não foi pra lá com Não, você? ela ficou aqui no Brasil. Entendi. Mas aí você sentiu esse desejo de voltar, de retornar para o Brasil, só para esclarecer, para começar uma nova etapa da sua vida, formando novos, pegando as crianças. Como é que é esse sonho teu? De multiplicar isso como? De que maneira? Então, aconteceu uma coisa nesse período também, né? Quando eu tinha 20 anos, 19 anos, eu fui pro Flamengo, né? Naquela época que eu tive... Você passou pelo Vasco, Flamengo, Isso, Botafogo, depois do Flamengo eu fui para outros clubes, né? Mas Sim. também sem muita oportunidade, jogava muito pouco, enfim, não ganhava salário. Isso no convencional, né? No convencional. Basquete convencional. Exatamente, no 5 contra 5. Mas continuei tentando porque eu acreditava que era ali que eu ia conseguir me tornar profissional, né? Sim, sim. E aí, Aí o jogador, desculpa, ele sempre tem, né, esse sonho, essa coisa de crer que vai melhorar, que alguém vai ajudar, o clube vai pagar, que, né? Eu sei, eu já tive Exatamente. sobrinho assim. Exatamente. Era jogador. Alguns clubes não pagaram e eu não recebia Até os nem, eu não profissionais. recebia nem salário, eu recebia ajuda de custo, né? Passagem era bem pouco. Muito pouco. E até isso era difícil de receber, entendeu? Então foi bem difícil assim. Mas eu sempre insisti, né? E aí foi quando eu no Flamengo, quando eu entrei no Flamengo, eles iam jogar umas bolas de basquete fora, que lá o clube era grande, né? Então tinha umas bolas que pra mim aquelas bolas estavam boas Ótimas, ainda, né? pra ser aproveitada. Aí eu peguei essas bolas e levei pra mim, falei assim, me dá que eu vou levar pra lá. E tive a ideia de dar aula de basquete na Rocinha. Isso com 20 anos. Que bacaninha. Com 20 anos eu falei assim, eu vou dar aula de basquete na Rocinha. E aí eu pedi pra um amigo meu pra ele colocar uma tabela de basquete lá no alto do morro, onde eu morava. E aí ele me ajudou a colocar. E aí eu comecei a dar aula pras crianças, pros jovens, né? Primeiro eu chamei alguns amigos meus e tal. E aí nesse período a gente foi treinando. E hoje, a nível de social, o que você já está fazendo? Então, hoje a gente... Mesmo, desculpa, né? Mas mesmo com as dificuldades que a gente sabe que tocar um social hoje, qualquer área dentro de comunidade é muito difícil, porque a gente se sente muito sozinho às vezes, sem ajuda, nem toda pessoa tem a oportunidade de ter alguém que fomenta, leva um tempo para você ter apoiadores. Como é que é isso? Como é que você faz? Conta pra gente. Então, eu fui realizar um desejo de jovem, né? Então, eu não pensava, na verdade, em ninguém me ajudar. Eu tinha condições financeiras para fazer no momento que eu comecei.
Então eu só estava preocupado em realizar. Eu não tinha realmente essa perspectiva de que alguém fosse me ajudar, ou que teria, sabe? Eu não pensava dessa forma. Eu decidi que eu faria estruturalmente o projeto, né? De acordo com as suas condições. Exato. Eu pensei que eu ia fazer de acordo com as minhas condições. Primeiro eu ia botar as tabelas de basquete, depois eu iria estudar para eu poder entender como funciona essa questão de captação de recursos, todas essas coisas, porque eu entendi um pouco disso, né? Então eu percebi que existe uma gestão por detrás, existe toda uma complexidade, como eu disse, eu não iria fazer como eu fiz da primeira vez. Então eu fui procurar informação antes mesmo de começar. E quando eu encontrei informações suficientes, eu decidi trazer um planejamento, exato. E a minha meta era botar as tabelas com os meus próprios recursos, depois me dedicar a estudar para poder entender como funciona toda essa questão de captação e tal, e fazer as coisas funcionarem de uma maneira mais organizada. E você tem quanto tempo que está fazendo social? Eu tenho, desde que eu cheguei, tem mais ou menos um ano e uns 2, 3 meses. É recente, né? E o que você já conseguiu fazer no social? É bom para o público saber, né? O que você já está fazendo. Hoje a gente, como eu disse lá no passado, não tinha quadra de basquete na Rocinha, né? Hoje a gente tem 8 quadras de basquete dentro da favela. Hoje a gente tem 3 escolinhas funcionando, né? É totalmente gratuito para as crianças. A gente deve ter mais ou menos entre 70 e 80 crianças que fazem basquete. Deve ter mais de 150 jovens que já participaram e sabem hoje o que é basquete, que também isso era importante para a gente. Sim. E hoje eu estou estudando, né? Estou fazendo um curso para poder aprender mais sobre gestão, para entender como funciona a questão de lei de incentivo, enfim, organizar a estrutura da ONG, né? Então, hoje eu me dedico muito mais em estudar e aprender sobre. Eu preciso tentar administrar o que a gente já conseguiu, que já é bastante coisa. 8 quadras pra gente administrar bastante. Não tinha nenhuma, né? Exatamente. A gente tem os voluntários. E tem adolescentes para isso tudo? Tem dar muito. aula nessas 8 quadras? São 8 pontos diferentes, né? Isso, a gente quer chegar a 12. Tudo dentro da Rocinha? Tudo dentro da Rocinha. A gente quer chegar a 12. Hoje a gente tem o Gabriel, que é a pessoa que é responsável pelas escolinhas. Inclusive, as escolinhas só começaram porque... São voluntários? São voluntários. Ele só começou, a escolinha só aconteceu porque ele veio. Como eu disse, eu estava estruturando primeiro, Sim. que era o meu objetivo. Ele já quis botar em prática. Como ele chegou para abraçar o projeto, eu falei assim, pô, então se você se responsabiliza, então a gente começou a trabalhar em equipe. Eu cuido para a estruturação e ele iniciou a escolinha. Mas ele sabe dar aula também? Ele Sabe. é jogador Ele também? jogou basquete no Flamengo, que chegou ao nível de seleção brasileira. Que legal. Gabriel, né? Gabriel, isso. Gabriel, um abraço, hein? Um beijo. Um beijo, Qual hein? o nome do projeto? O projeto é Revitalizar. Ah, legal. Revitalizar, Quando a gente fala revitalizar, a gente fala não só da revitalização dos espaços, né? Porque Não, é a pessoa, né? Exatamente. É revitalizar o sentimento de Fazer nascer de novo, né? participação, exato. Porque a gente perdeu muitos valores de comunidade, né? Sim. Antigamente, eu sou da época que as pessoas se juntavam para bater laje. Sim. Hoje não acontece mais isso, né? As pessoas pagam o vizinho, mas não tem condições, não tem coragem de pedir ajuda, sabe? Só para não agradecer. A gente perdeu muitos valores que eram super importantes para nossa comunidade e que hoje está fazendo falta, né? A gente está se distante, a gente não conhece mais quem está do nosso lado, a gente não tem mais essa solidariedade entre nós. Então, o Revitalizar ele vem exatamente para mostrar, porque todas as quadras foram construídas por nós. Obviamente eu tinha o dinheiro para iniciar, mas um veio, pintou, outro veio, pegou o aro, botou nas costas, subiu o morro. Então, a ideia é que o Revitalizar seja um momento onde as pessoas se juntem para realizar coisas e percebam que tudo é possível se a gente decidir se juntar, né? Eu costumo dizer que as pessoas... pô, Leandro, tu tem 8 quadros. Pô, cara, isso ali é um pedaço de ferro e um pedaço de madeira. Não existe tanta complexidade nisso. A gente que coloca a dificuldade. Não existe tanto mérito em mim em fazer uma coisa assim, porque isso é mais simples do que parece. A única questão é que o quanto a gente está disposto a fazer. Você achar isso complexo só prova o distante que a gente está da nossa realidade. Mas nesse caso, o mais complexo é ter o profissional para poder passar a técnica para as crianças. Exato. Ensinar, porque a estrutura física, acho que é como você está falando, pode usar a estrutura mais simples, né? A rua, a praça, o local. A ideia é fazer com que o basquete seja realmente uma cultura, né, dentro da comunidade, que as pessoas entendam o basquete como uma realidade muito presente. Tem uma coisa do basquete que as pessoas também não sabem, o esporte tem uma certa complexidade que ajuda muito no sistema cognitivo, né? Porque é um esporte onde você dribla a bola, tem os cálculos que você tem que fazer da cesta, tem a dificuldade do jogo em si, onde você domina o seu próprio corpo, fazer os giros, tem uma série de atividades que acontecem em tempo muito rápido, onde faz você ter que tomar decisões muito rápidas, né? Então, rápido. exatamente. A gente tem diversos métodos de treinamento que estimulam, né, o cognitivo, legal, são né? estímulos visuais, estímulos auditivos, existe uma legal. série de exercícios específicos que vai dando para o jovem a capacidade de processar rápido as informações. Então não se trata só de basquete. Se trata de que ele vai se tornar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais capaz de tomar decisões mais rápidas e de melhores decisões. Então a nossa ideia não é só botar eles para jogar basquete, senão aproveitar do treinamento para desenvolver habilidades cognitivas para que eles possam se desenvolver como ser humano também. Né? Fora o espírito de equipe, né? Aquela coisa toda, não, aí né? Disciplina vai longe, e né? tal. Aí vai longe. Eu tô falando uma coisa muito mais específica, né? Que as pessoas às vezes não se atentam a isso. Sim. Os jogadores de basquete, boa parte deles, os jogadores são tops. Você vê que ele tem uma linguagem diferente,
intelectualmente, são pessoas que são muito mais conscientes socialmente, são pessoas que, o LeBron James, por exemplo, que é uma referência, criou uma escola inteira, né? O cara construiu uma escola. Então, assim, existe uma visão, né, dentro do basquete, que eu acredito, que faz com que os atletas se desenvolvam de uma forma mais intelectual diferente, né? De uma forma mais reflexiva sobre a sua própria realidade, sobre a importância de você como atleta dentro da sua comunidade, né? Então, a gente quer realmente dar esse recurso pro jovem, até porque dentro da comunidade ele já desenvolve outras habilidades motoras, né, de coordenação, o fato de você correr, subir, descer e tal, tudo isso. Eu acho que se a gente completar isso com essa parte cognitiva, né, de trabalho mais específico, a gente vai trazer jovens com muito potencial de crescer, né, na vida e de fazer boas escolhas. Descobrir as pérolas. Boas escolhas, exato. Você me corrija se eu estiver errada, mas nos Estados Unidos a referência do basquete é justamente nos guetos, né, na periferia, porque lá a periferia é diferente da periferia daqui, a dinâmica geográfica é diferente. Mas nos guetos, digamos assim, né? Eles têm muito essa cultura eles trazem o basquete para os locais socialmente mais vulneráveis, né? Então, você falando aqui na Rocinha, eu lembrei da Nova York, lá naqueles Bronx, aqueles lugares mais assim, que realmente eles levam isso, né? Muito interessante. As pessoas não sabem, mas o esporte ele foi inventado por um professor, né? Canadense, se eu não me engano, que foi depois para os Estados Unidos e tal, e desenvolveu o esporte lá. Massificou, né, tudo isso, mas ele era elitizado, né, ele era praticado em escolas particulares, por um público, né, naquela época da elite, né, e os negros eram discriminados, não participavam desse esporte. Acabou que o esporte se popularizou também por interesse dos negros no seu gueto, e isso fez com que houvesse uma necessidade ali através do esporte de eles se relacionarem, né? Isso trouxe um impacto muito grande para a cultura americana, para a questão do racismo e tudo. É isso mais ou menos que ela está... Exato. E aí tem um fator mais importante ainda, que o fato dos americanos, dos afro-americanos, né, terem se dedicado a esse esporte, as suas características físicas, sua biologia, né, favorecer sua genética, favorecer o esporte, porque eram jovens mais fortes, mais atléticos, né, e eles terem alcançado bons êxitos no esporte, se destacado no esporte, isso proporcionou a muitos deles uma realidade econômica diferente. Sim. E muitos deles conseguiram não só sair da sua própria família, mas causar um impacto na sua comunidade muito importante para o desenvolvimento da igualdade social dentro do próprio país. Né? Então, assim, através do esporte, os negros ganharam muita autonomia e muito poder, né, dentro de uma comunidade que antigamente era decidida pela classe dominante naquele momento, né, econômica. Então, assim, o esporte tem esse poder, né? Ele contagia o público, né? Ele é um entretenimento, então as pessoas gostam disso. Então, se você é bom no basquete, independente da cor que você tenha ou que você faça, não importa. Você vai ter o destaque, você vai ter o poder, né? E você vai ter o poder econômico para mudar a sua realidade e se tornar referência daquele povo ali, né? E assim, quais são os seus... A nível de campeonato, o que você quer falar alguma coisa sobre campeonato? Sobre esporte, você ainda não parou de jogar, né? Eu tô fazendo várias coisas, né? Eu abri uma empresa, tô constituindo a ONG, né? A ONG já tá constituindo, mas tô aprendendo agora a lidar com isso. A ideia é realmente continuar trabalhando, ter recursos para continuar investindo no projeto, que é o meu maior objetivo. Na verdade, a ONG hoje para mim é minha missão de vida e é a coisa que eu mais dedico tempo. Eu não dedico tempo atuando diretamente, mas administrativamente, estudando, que é importante fazendo uns network para tentar fazer a coisa acontecer. E assim, dentro desses trabalhos que eu desenvolvo, muitos deles estão relacionados com o basquete, né? Então tem alguns projetos acontecendo, que se Deus quiser vão acontecer. E aí eu pretendo me aposentar entre ano que vem. Não vou ficar falando muito, mas entre ano que vem, no próximo Projetos. Mas eu realmente eu me encontrei, né, nessa fase da minha vida. Eu quero realmente fazer projeto social, é o que eu quero me realizar fazendo isso, porque é o que me dá mais prazer. E pretendo investir realmente todo o meu tempo e dinheiro nisso. Né? Fazer vários campeonatos. Exato. A minha ideia, assim, o projeto ele é muito grande, né? A ideia é fazer com que a gente consiga... Estender para outros estados. A gente quer começar uma competição dentro da favela Rocinha. Depois fazer uma competição entre todas as favelas do Rio de Janeiro. Depois do Brasil. Como é que tá o esporte nas outras favelas? Então, esse esporte não tem? Então, ele acontece já em algumas outras favelas, com um esporte novo. E a minha ideia é exatamente fazer dos projetos sociais de basquete clubes, né? Isso faz parte do meu projeto. Né? A gente quer estruturar realmente o Instituto, né? Para ser um centro e alimentar os outros projetos sociais que acontecem no Rio de Janeiro. Uma incubadora? Mais ou menos. Mais ou menos de esporte, né? E fazer uma liga entre todas essas competições, né? Entendi. E aí virar... Tipo Taça da Favela, né? Começou dentro de favela, né? E a ideia é fazer com que isso seja profissional. Que legal. Porque o Taça da Favela meio que profissionalizou, né? Então esse é o teu plano para o futuro ou tem mais algum plano? Esse é o meu plano de futuro. Essa é a minha meta de vida, não tem outra. E comprar a casa da sua mãe. Exato. Ana Maria, né? Ana Maria, a gente não, mas agora mudou, ela quer um sítio. Ela quer o sítio, então é comprar o sítio da Ana Maria. Mudou. Tamo ligado, hein, dona Ana Maria? Qual foi sua maior conquista pessoal, profissional?
Então, minha maior conquista foi me tornar profissional, né? Eu não Foi isso o que eu tentei. Não foi isso que você falou, não. Então, foi o que eu busquei a minha vida inteira, né? Me profissionalizar no esporte. Isso aconteceu quando eu tinha 33 anos. Então, foi uma história de luta muito grande. Eu trabalhava, treinava e trabalhava e tentei conciliar minha vida pessoal, minha vida financeira com o treinamento, no sonho de me tornar profissional. Durante esse período todo qualquer pessoa teria desistido, porque 33 anos já não é mais um atleta profissional, mas eu insisti e graças a Deus isso para mim foi uma vitória. E isso também se deu no momento da minha vida onde eu participei de um campeonato nos Estados Unidos também, onde eu me consagrei uma referência mundial, né, na modalidade 1x1. Eu fui vice-campeão mundial num campeonato onde só tinha americanos. Então, bacana, né? então isso para mim foi muito importante. Isso. Então isso para mim foi muito importante. Então foi um marco na minha vida, poder assinar um contrato no Japão como primeiro atleta profissional da modalidade olímpica. E sem dúvida isso foi um êxito assim, na minha vida que mudou tudo. É uma trajetória que durou mais ou menos uns 20 anos, porque você começou com... Com 14, exato, mais ou menos. Quase 20 Qual é a anos. diferença? E você que quer desistir com, né? Exato. Verdade, hein? Não pode passar uma dificuldadezinha que já quer parar. Leandro, quando você olha para trás, qual é a diferença que você vê entre o Leandro de trás, lá de trás, e o Leandro de hoje? É uma difícil pergunta, hein? Porque olhar para trás é muito, muito difícil, né? Eu acredito muito no caminho, né? Na trajetória e na continuidade de uma coisa que já é grande. Eu acho que a gente já nasce grande e no fundo a gente vai se descobrindo ao longo do tempo, sabe? Eu acho que Literalmente você já nasceu grande. exato.